É um prazer muito grande mesmo poder ter esse tempo com você. E se você quiser convidar outras pessoas, amigas suas, para nos assistirem agora aqui neste canal, pegue o telefone e ligue. Já não deve ser cedo nem tarde. Ligue e convide, tá bom? Enquanto a gente se prepara para isto, eu vou chamar uma música que foi gravada aqui mesmo, neste ambiente que é o nosso estúdio, gravada pelo meu filho, Davi Araújo. Enquanto ele canta, você presta atenção e também chama quem você quiser. Com o Davi, então, a música. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento e ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus vai além dos céus e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, seu amado filho, o seu único filho, seu amado filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. O que procura paz e tem sede de justiça e quer vencer o mal, o escapar da morte e o ter vida eterna, não está em religião, mas sim no homem. Se voltar para Deus e crer em Cristo, crer em Cristo Jesus, Jesus, Jesus. Eu espero que tenha feito bem ao seu coração, porque com certeza o que eu vou ler agora certamente fará muito bem a você. Está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, que diz o seguinte, último capítulo, que é o capítulo 4, verso 10. Alegrei-me, diz Paulo, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que o homem que falou isso aqui foi Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores azarões da história, do ponto de vista humano. Para a gente não se estender demasiadamente, você pode abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 11, e você vê uma lista desgraçada de infortúnios de Paulo. Aqui, aos Coríntios, ele diz que pregava lá, ele que tinha começado o evangelho, iniciado a palavra naquela cidade, e depois chegou uma quantidade muito grande de obreiros fraudulentos, como ele chama aqui, que só pensavam em dinheiro, exploração, e o povo
gosta de gente perversa. O povo gosta de ser enganado, gosta do safado. E aí o pessoal começou a ajudar todos os obreiros fraudulentos, vendedores de bênçãos que chegavam lá, enquanto Paulo, que estava ali ralando todo dia, cuidando das feridinhas, tratando das pessoas, acolhendo os carentes necessitados, ajudando, passava necessidade. Eu não falava nada, não dizia nada, não pedia nada, e os outros chegavam metendo a mão, e o povo bobo dando dinheiro a quem de fato não trazia nada, a não ser engano. E aquele que pregava o evangelho era esquecido ali ao lado. Aí ele diz, olha, eu estou aqui no meio desses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e vocês dão atenção a eles e não ouvem o evangelho que eu prego. Aí ele começa a descrever, do verso 23 em diante, dizendo que as credenciais dele como ministro de Cristo tinham sobretudo a ver com a perseverança dele nas tribulações e nas dificuldades. Aí ele diz, olha, em trabalhos, trabalhei muito mais do que todos eles. Estive muito mais em prisões, eles nem sabem o que é viver presos. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes, diz Paulo, recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes ele foi chibateado em praça pública, 39 vezes, 39 lapadas, porque como ele era cidadão romano também, ele não poderia ser chicoteado 40 vezes. Um cidadão romano não poderia sofrer 40 chicotadas. Então ele recebia 39, recebeu várias vezes, e quando ele escreveu isso aqui, ele ainda iria receber muitas outras depois. Fui 3 vezes fustigado com varas, ele diz. Esse indivíduo ali no chão e sendo tratado igual um bicho pelos opressores, todo ferido, fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Você tem ideia do significado de um apedrejamento? Ele pega a pedra, aquela multidão e pelo amor de Deus, você não tem ideia do que significa um apedrejamento. Ele escapou por graça de Deus. Aí dizem naufrágios 3 vezes. Imagina um indivíduo que entra no navio e toda vez que entra afunda. E não sabia ainda que iria fazer uma 4ª viagem e acabaria naufragando na costa de Malta. Porque quando ele escreveu isso aqui, muitas águas ainda haveriam de rolar sob a ponte da existência dele. E ele acrescenta, passei uma noite e um dia na voragem do mar. Você tem ideia do que seja isso? Um dia inteiro de sol, uma noite inteira de escuridão. No mar, sem ter referência, sem pegar em nada, sem coisa alguma, sendo engolido por águas. E lá estava ele, firme. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação por todas as igrejas. Pois quem é que se enfraqueça, que eu também não me enfraqueça, e quem é que se escandalize, que eu também não me inflame. Ora, haveria uma lista imensa de outras coisas a serem ditas sobre Paulo, esse mesmo homem que disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, conforme ele nos explicita no texto inicial que nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 4, quando a afirmação dele é essa. Eu fiz questão de mostrar a você apenas esse lampejo rápido acerca de quem está falando isto, para você ver que não é um bobinho qualquer, não é um pregador de autoajuda, não é um americanozinho que desenvolveu 12 técnicas para o sucesso. Não tem nada a ver com essa baboseira toda que você compra nas livrarias e paga fortunas para ouvir os mestres de neurolinguísticas que se tornaram de fato vendedores de palestras.
dizendo e falando a fim de motivar as pessoas, porque de fato a grande motivação quem recebe é eles com dinheiro altíssimo que ganham para dizer umas besteirinhas que não aguentam o tranco da vida. Não é de gente assim que eu estou falando. Gente que não aguenta um câncer comendo por dentro a própria carne. Você já viu algum dos mestres de autoajuda morrendo de câncer? Esse pessoal escreve sempre com saúde boa e plena. E na hora da doença eles não querem que ninguém os veja, porque senão ia ser uma vergonha. Porque eles não têm coragem de enfrentar a vida, a dor, a morte. Todas essas técnicazinhas de contentamento que estão por aí só funcionam se estiver tudo mais ou menos bem, pelo menos. Porque se a coisa estiver horrível, se você tiver para escrever a história que Paulo resumidamente contou aqui, apenas em lampejos, porque ela é muito mais drástica nas implicações totais, eu quero dizer a você que nenhuma autoajuda funciona. Paulo, no entanto, diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque este é o grande poder do Evangelho para hoje. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o grande poder do Evangelho hoje tem a ver com a possibilidade que ele carrega, que ele traz, que ele apresenta a cada um de nós, de nos tornarmos pessoas contentes em toda e qualquer situação. Ora, isto não tem absolutamente nada a ver com controle sobre as circunstâncias, de modo que está tudo tão harmonicamente de acordo com os nossos caprichos e desejos, que a gente diz que está contente. O verdadeiro contentamento, no entanto, transcende a isso tudo. Ele tem que ser contentamento em toda e qualquer situação. E contentamento em toda e qualquer situação é só o Evangelho, é só a presença de Jesus na gente, é só o poder da ressurreição em nós, somente a alegria de saber que você segue e serve aquele que ressuscitou dos mortos e que está vivo e que vive em você e que habita você pelo Espírito Santo e que reserva para você glória indizível, para além de todo entendimento, e que dá a você o poder de se gloriar hoje nas próprias tribulações. Este é o poder do Evangelho, que faz qualquer cienciazinha de neurolinguística, de autoajuda, qualquer best-sellerzinho virar papel higiênico. Porque na hora do vamos ver, se não for o Evangelho da vida eterna, da ressurreição, do poder de Deus, não existe carnegão na gente para enfrentar a batalha, a peleja e os ventos tempestuosos que dão contra a existência humana de qualquer ser humano. Eu também não estou aqui falando isso a você, a boca para fora. Eu estou falando porque, conquanto eu não seja um senhor idoso, mas nesses 53, 54 anos de vida que eu tenho, eu vivi muitos anos, muito mais do que cabe normalmente em 50 e poucos anos da existência de um ser humano. Muito pouca coisa nessa vida eu não provei. O resto eu sei. E sei que é possível viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter tudo, ser honrado por todos, ser tratado aonde se vai no mundo inteiro como um príncipe, como um anjo de Deus, como um mensageiro do divino, com toda a vontade das pessoas de fazer você se sentir bem. Durante décadas e décadas era assim que eu era tratado por todos. Eu sei ser honrado e ninguém me viu ficar bobo, idiotado, nem com um rei na barriga, nem achando que eu era qualquer outra coisa. Mas eu também sei ser humilhado. Eu passei aí de 98 até há pouco tempo atrás sofrendo todo tipo de humilhação. Humilhação, humilhação.
Amigos que não sabiam de absolutamente nada do que lhe havia acontecido, tratando você como um diabo, como um demônio. Pessoas chamando você de anticristo, de Belzebu, virando a cara. Aquelas milhões e milhões de pessoas que se diziam abençoadas e atingidas pela graça de Deus no Evangelho através da minha vida durante décadas a fio, de repente você vê que muitas delas se tornaram profundamente hostis, estranhas, algumas até perversas. E você humilhado, você que vivia sendo conhecido e reconhecido, subitamente, até os seus amigos mais íntimos que comem da sua mesa levantam contra você o calcanhar. Eu sei o que é a alegria de gerar filhos, eu sei o que é a dor de enterrar filho, eu sei o que é a alegria de ajudar, e sei qual é a dor de ser esfaqueado por aquele ou aqueles que você ajuda. Eu sei o que é ter poder que faz você determinar algo e a coisa acontece, graças a Deus, para o bem, quando você age assim. Mas também sei o significado de querer estender a mão, arranjar algo para atender uma necessidade mínima de um filho e não ter, e não poder, e não saber de onde vem, nem de onde tirar. E aí eu sei tanta coisa que você não tem ideia. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as coisas eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância por uma razão simples. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a diferença completamente radical e sem precedentes em qualquer coisa que a gente esteja falando aqui, porque ela tem a ver com o significado do Evangelho para a vida da gente. O Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder de Deus para fazer a existência da gente vencer as circunstâncias, as situações, as vicissitudes, as debilidades, as traições, as fraquezas, as demências do outro que geralmente vem de maneira malévola contra você, mas se você está ali, lotado de Deus, cheio do poder da ressurreição, sabendo que você não está seguindo uma ideia, uma filosofia, uma ideologia, um grupo religioso, que você não está se esforçando por aguentar o sofrimento para ver se como mérito você tem a vida eterna, nada disso. Você de fato está tomado de paixão. É um surto de amor. É aquela alegria indizível, incompartilhável, inexplicável da presença do sublime habitando você, que é o que te enche de alegria, que é o que te dá humor de vida, quando você está cercado pelo mau humor da morte, que é o que faz você saber quem você é, quando todo mundo está mentindo contra a sua existência. É esse poder que vem do Evangelho que faz com que você não se sinta melhor quando você tem muito, e nem pior e inferior quando você tem pouco, ou com escassez ou nada. Porque nesse caso, você vai sempre saber que o seu tesouro é inarrancável, está aqui dentro. Podem me arrancar as unhas, os olhos, os dentes, podem me esquartejar, podem fazerem de mim o que quiserem, não vão tirar um pedacinho de mim sequer.
que quem eu sou está aqui, inatingível para a mão dos invejosos, inalcançável para as línguas ferinas, irredutível em relação à obstinação de continuar sendo para Deus contra tudo e todos, e não arredar o pé da verdade do Evangelho. Quando você chega nesse ponto, acaba a sorte, acaba azar. É por isso que Paulo pode naufragar, ser preso, fustigado, apedrejado, maltratado, aparentemente andar num caminho onde as coisas não dão certo do ponto de vista das teorias de sucesso e continuar dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por uma razão simples: tudo posso naquele que me fortalece. Esse aqui é um milagre. A gente ouve as pessoas citando esse finalzinho da frase de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma receita para invocar a Deus como parceiro de prosperidades materiais e palpáveis. Ou então, quando o indivíduo se sente acossado por algum inimigo, ele diz: o Senhor vai botar a mão nele, tudo posso naquele que me fortalece. Mentira, não é isso que o Evangelho está dizendo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu posso ser honrado e não ficar abobalhado. Eu posso ser humilhado e não ficar esmagado. Eu posso ter abundância e não me tornar um perdulário. Eu posso estar na escassez e não me tornar um azedo, amargo e negativo. Eu posso ter e eu posso não ter, porque em Jesus eu sou. É isso que faz toda a diferença. Aí não me interessa mais o que dizem, o que pensam, o que falam. Deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem, não, o que diz a musiquinha. Você fica noutra, literalmente, liberto, livre. Olha aqui para mim, ver se você está olhando para o indivíduo que está preocupado com alguma coisa. Nunca tive uma poupança, não tenho dinheiro na conta bancária, é para todos os dias, e eu sou grato porque tem para todo dia. Hoje, nenhuma preocupação, nenhuma vontade de avolumar, de nada. As pessoas me perguntam: quais são os seus planos? Houve um tempo em que eu era um homem cheio de planos. Eu hoje não tenho planos, é o pão nosso de cada dia. Seja santificado o nome de Deus na minha vida hoje. Venha o teu reino para mim hoje. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Estou contente. Não posso ser roubado, porque qualquer coisa que tirem do meu bolso não sou eu. Qualquer coisa que arranquem de algum lugar ou propriedade que eu não tenho, mas se tivesse, não seria meu. O único bem que eu tenho é aquele que me foi dado e que está aqui dentro do tesouro da minha alma e do meu ser. Esse aí, meu amigo, se eu não der para você, você não arranca daqui. E eu estou dando aqui de graça. À semelhança de Paulo, eu estou dizendo a você, reatualizando não como teoria, não como teologia, não como religião, mas como fé no Deus vivo presente hoje. Que à semelhança dele, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quem conhece, sabe, olhando nos meus olhos, que eu não estou de brincadeira. É para valer. Conhecimento de Deus não é apostila, não é catequese, não é livrinho, não é aulinha de escola dominical, não é cultinho, não é religião. Conhecimento de Deus tem que entrar nas entranhas da gente e fazer-nos pessoas contentes. Não porque nos tornemos alienados. Ao contrário, Paulo foi fustigado 3 vezes, ele sabia a conta. Tinha naufragado 3 vezes, sabia o número. Tinha recebido açoites dos judeus, sabia quantos. Sabia tudo, não tem evasão da realidade, o que é. Simplesmente para ele, aquilo não diz que Deus está junto, nem que Deus está ausente. Só diz é que a vida tem surpresas e os homens frequentemente são perversos. Mas quem é que vai se assustar com isso? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e você pode também. Tem gente que acha que
Deus só está presente se o vento estiver soprando em favor dos seus projetos. Pare com isso, enganaram você, estão enganando você. Você vai lá para aquela igreja e dizem que você não foi chamado para ser cauda, você é cabeça, aí você tem que ser o líder da empresa. É só um bando de narcisistas megalomaníacos que vão ficando tarados por poder, quando alcançam se tornam perversos e quando não alcançam se tornam incrédulos, ateus, cínicos e impermeáveis. E tem gente que ainda sai acusando Deus. Quem quer fazer esse tipo de barganha de acordo, vá para um bom despacho, faça uma boa macumba, invoque o diabo. Mas com o Pai Celeste, o tesouro é mais em cima. A riqueza é outra. O poder não é medido assim, mas é medido no volume de amar, de crer, de não desistir, de não perder o brilho no olhar, de manter a doçura no coração, de carregar esperança no ser, de estar grávido de contentamento a vida toda. Há dias que você chora, estranhamente chora contente. Você fica sério, mas está contente. Você ri e está contente. Esse contentamento ele não se manifesta como sorriso e nem se desfaz como choro. Ele está presente. É uma verdade mais profunda, essencial, inabalável. É uma pedra angular no ser da gente. É segurança. Essa pessoa que diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, só pode dizer isso também porque já aprendeu a morrer. Porque quem não aprende a morrer, não vai aprender a viver. O Evangelho quer fazer isso por você. Eu convido você está vendo passar já há algum tempo aí o nosso endereço. Venha assistir uma reunião, venha hoje, se você estiver assistindo esse programa no domingo, ao Teatro La Salle, às 7 horas da noite, no 906 Sul, aqui em Brasília. Visite o meu site, está vendo aí? www.caifato.com. Vá lá, leia. Ouça a rádio, se inscreva na VMV TV, se torne um assinante e receba 24 horas dessa palavra na sua casa. E aí não é autoajuda, é aquela ajuda que vem do alto. Não é uma ajuda autônoma, é socorro divino que vai potencializar a sua vida para você aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Esta é a palavra. Creia e viva. Foi meu prazer anunciá-la. É seu privilégio guardá-la e viver por meio dela. Beijão para você. Tchau. Até nosso próximo encontro. Atenção, mamãe! Nestas férias, os preços estão congelados no Lojão do Bebê. Andador Steel Baby, R$ 59,90. Bebê Conforto Disney, R$ 99,90. Bolsa Bob The Builder Oxygen, R$ 9,90. Carrinho Contem, R$ 149,90. Cobertor, R$ 5,90. Conjunto Moletom Abrange, R$ 12,90. Fralda de tecido, R$ 2,90. Triciclo Xalingo, R$ 29,90. E mais, tudo em até 6 vezes sem juros, exceto ofertas. Abrimos aos domingos em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Planaltina. Lojão do Bebê, porque nascer é divino.